Dizem que tempo é dinheiro. Não se sabe ao certo quem inventou essa frase, mas o fato é que ela colou no ideário da sociedade capitalista como poucas. É por causa da lógica por trás desse enunciado que a gente se sente culpado nos momentos de ócio, duplamente. Afinal, se tempo é dinheiro, os momentos que são gastos no ócio são um prejuízo dobrado. Um pelo dinheiro que se deixou de ganhar e outro pelo dinheiro que foi gasto com descanso. Mas afinal, o que é o tempo? É uma grandeza física? É um sentimento? Um fato biológico? Algo que a gente pode controlar ou uma entidade que controla a gente? Para o sociólogo e crítico literário Antônio Cândido, o tempo é o próprio tecido da nossa vida. Algo a que a gente tem direito para viver com os nossos afetos. Mas é lógico que pouca gente tem o privilégio de viver só para essa dimensão humanizada do tempo. Para a maioria dos mortais, o tempo é um artigo sempre em falta. Eu fico pensando, eu que não tenho filho, que não tenho nada, sou sozinho, não dá para fazer as coisas. Imagina quem tem filho, tem marido, tem casa para cuidar. Então vale a pena se perguntar, qual é a parcela justa de vida que nós, eu e você, temos que dedicar para as nossas profissões? E o quanto é o nosso direito também dedicar a vida além do trabalho? Gente, eu tô aqui revoltado com essa escala 6x1. Sério, eu tô querendo saber, alguém tem essa informação para me dar? Quando é que nós, da classe trabalhadora, iremos fazer uma revolução nesse país relacionada à escala 6x1? A escala 6x1 é o tipo de jornada mais comum. Nesse sistema, as pessoas trabalham 6 dias para ter uma folga. Quem tem 2 dias inteiros de descanso no fim de semana se sente até sortudo. Eu não sei se é o seu caso. Mas essas configurações, atendem bem às necessidades do funcionamento da engrenagem capitalista, claro. Mas como é que ficam as necessidades dos indivíduos? Como é que fica a sua necessidade? Como ficam os nossos afetos, como diria o Antônio Cândido? Pensando nisso, em diversos países do mundo têm surgido movimentos para reavaliar o tempo que a gente dedica ao trabalho, com propostas alternativas de semanas e de cargas horárias. Já imaginou trabalhar 4 dias e folgar 3, sem sofrer nenhum corte salarial? Islândia, Finlândia, Nova Zelândia, Alemanha e Holanda são alguns dos países que fizeram experimentos com horários reduzidos de trabalho para medir a satisfação e também a produtividade dos trabalhadores. Os resultados foram promissores. Quem diria, né? E agora, um grupo que tem o criador de conteúdo Ricardo Azevedo como uma das suas lideranças quer acabar com essa escala de 6-1 no Brasil. E não somos preguiçosos, não somos vagabundos, somos trabalhadores que sustentam esse país nas costas, que mantém a economia girando, que pega no pesado e que trabalha de fato. Então, pessoal, vão lá comentar com a tag Fim da Escala 6x1 e vamos mostrar que estamos organizados e unidos. O Vida Além do Trabalho também promove um abaixo-assinado direcionado para a Câmara Federal, com adesão de mais de 549 mil pessoas. E no final de 2023, o projeto recebeu o apoio de políticos como os deputados federais Glauber Braga e Érica Hilton, do PSOL. Bom, e a redução da jornada de trabalho já é um tema da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal. Quarta-feira, 17 de janeiro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes e aqui a gente sempre conversa com um convidado, uma convidada sobre uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai falar sobre o movimento VAT, é um movimento Vida Além do Trabalho e, como o próprio nome já diz, esse movimento começou nas redes sociais, tem adesão principalmente dos jovens, né? Começou ali no TikTok para reduzir a jornada de trabalho. Eu vou falar a respeito disso, de outros aspectos do trabalho também com a Ingrid Jeromilic. Eu já conversei com ela aqui, para quem acompanha o Em Detalhes há mais tempo. A Ingrid é psicanalista e também apresentadora do programa Brasil no Divã, na Carta Capital. Ingrid, é um prazer falar contigo mais uma vez.
Muito prazer, querida. Muito bom estar aqui de novo. Nossa, importantíssimo e muito delicado também, né? Eu vou começar te perguntando do básico, então, porque o VAT foi um movimento que surgiu da sociedade, por isso ele é ainda mais interessante, né? Um influenciador, o Ricardo Azevedo, e o objetivo é levar a pauta até para o Congresso, ter uma revisão das leis do trabalho, ele é bastante ambicioso, é muito interessante. Então, quero começar te perguntando a pergunta mais básica, que é: o que é o VAT? Bom, o VAT é um movimento que cresce justamente como você falou, né? Vem de um jovem negro que traz esse tema e assim com uma força enorme, porque ele consegue fazer isso ecoar pelas redes sociais. E isso vai ganhando espaço, porque assim, não só no Brasil, esse movimento é importante dizer que não é só no Brasil, ele acontece no mundo todo, e ele faz parte de uma geração também, né? Eu acho que é uma geração que começa a rediscutir essa questão do trabalho, entendendo que o trabalho sim é importante, a gente vai falar sobre isso, é fundamental, o trabalho constitui a gente enquanto identidade, enquanto sujeitos, mas o trabalho dentro dessa lógica capitalista neoliberal, que é em busca de um lucro insaciável, não para nós, mas justamente para aqueles detentores dos meios de produção, ele é extremamente adoecedor, né? Não é à toa que um dos maiores, a gente vai vendo cada vez mais o número de casos de pessoas que são acometidas por diversos transtornos e problemas relacionados ao esgotamento, né, que vem do mundo do trabalho. Então, acho que é um movimento importantíssimo que vem aí justamente para a gente debater todas essas questões, não só do ponto de vista das leis, porque é importante falar, né, é uma flexibilização desse universo trabalhista, mas não dos direitos trabalhistas, né, porque flexibilização do trabalho é outra coisa quando a gente fala de capitalismo, né, que é uma flexibilização de direitos também, como a gente vê com o Uber, como a gente vê com esses outros serviços, né, de aplicativos e tudo mais. Essa flexibilização não, né, proposta pelo VAT, é uma flexibilização desse universo do trabalho como um universo que é extremamente opressor em diversos sentidos, tem esgotado cada vez mais, as pessoas estão cada vez mais doentes de verdade, tanto física quanto mentalmente, por conta dessa lógica, né, que é desse lucro incessante, e o VAT vem para colocar essas questões em pauta, né? Então, não só do ponto de vista da política pública, mas da gente pensar o próprio modelo de trabalho que a gente tem dentro desse sistema capitalista, né? É muito interessante porque quer acabar com a escala 6:1 e é bastante comum a gente ver essa escala no setor de serviços, de atendimento também, e implementar a escala 4:3. E justamente até nas camisetas tem logotipos, frases para divulgar e para chamar as pessoas para fazer adesão. Inclusive é um movimento que está levantando assinaturas online. Depois eu vou até deixar aqui na descrição para quem quiser fazer também a adesão no movimento VAT. Pode deixar a sua assinatura. Acho que já tem quase 600 mil assinaturas nesse momento que a gente está conversando. A gente está falando numa terça-feira, dia 16 de janeiro. Então, até o momento é isso que a gente tem. E justamente como você falou, reduzir a jornada, né? Implementar essa nova escala que já está sendo testada em países na Europa, sem reduzir salários, sem reduzir benefícios. E a gente já assistiu uma flexibilização da CLT no governo Michel Temer, que radicalmente mudou a nossa relação com o trabalho, a relação, inclusive, dos patrões com o trabalho. Muitos funcionários tendo que negociar, entre aspas, né? Essa foi uma das premissas dessa mudança, que os funcionários teriam que negociar com os patrões. E a gente sabe que, na realidade, você não tem nenhuma força para negociar você como indivíduo com o patrão. Então, ver um movimento coletivo como esse, vindo das redes sociais, vindo de pessoas jovens, é muito importante. Eu quero trazer aqui uma colocação, porque você falou a respeito da saúde mental, e no final do ano passado, 2023, o Ministério da Saúde incluiu o burnout na lista de doenças relacionadas ao trabalho. Para quem não conhece, o burnout, ele é uma síndrome do esgotamento profissional e talvez, em alguma medida, as pessoas até se identifiquem com isso aqui, ainda que não tenha sido afastado do trabalho por conta disso, em alguma medida, muitas pessoas passam por isso, né? E aí tem um dado do SUS de 2007 a 2022 de que o sistema atendeu quase 3 milhões de casos de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, mas eu acho interessante que um levantamento da Aticos de 2023, usando inclusive dados da Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos, mostram quanto a saúde mental é
responsável pelos afastamentos do trabalho. Então, ansiedade, estresse, questões ligadas à saúde mental, né, Ingrid, que é o nosso principal foco aqui, representam mais da metade, 52%, na lista de acidentes de trabalho. Eu fiz toda essa digressão porque aqui no Brasil, os transtornos mentais relacionados ao trabalho são a terceira maior causa de afastamento, então a conta não fecha. Exatamente. A depressão, ela se torna, eu não falo depressão como uma doença, mas a depressão, ela é um dos motivos, ela vai ser o motivo que mais vai causar esse afastamento do trabalho. Essas questões vão ficar cada vez mais prementes, porque a gente está falando justamente dessa lógica que é extremamente o burnout, ele significa esgotamento, né, do termo em inglês, que significa justamente esse esgotamento. E esse esgotamento tem a ver tanto com as jornadas excessivas de trabalho, mas pela própria lógica que traz também hoje desse mundo contemporâneo capitalista, que inclui aí essa lógica do sujeito empreendedor de si mesmo, né? Essa gestão neoliberal, que a gente chama de gestão neoliberal do sofrimento psíquico, que é fazer com que as pessoas internalizem, né, e tragam isso para a sua própria subjetividade, a ideia de que elas têm que produzir cada vez mais, a ideia é que elas têm que desempenhar cada vez mais. O filósofo Byung-Chul Han chama isso de sociedade do desempenho, que acaba trazendo o outro conceito dele, que é a sociedade do cansaço, quer dizer, tem um nexo causal aí, né? Essa lógica do desempenho, da meritocracia, esse louvor, né, ao trabalho no sentido de desempenho, de um gerenciamento ali desse sujeito enquanto um sujeito principalmente laboral, como máquinas, né? Então a gente acaba também absorvendo. Eu acho que o grande diferencial que a gente tem do neoliberalismo para o capitalismo de outro período da história é que é justamente esse pulo do gato, é quando você começa a fazer com que o próprio sujeito internalize essa lógica e fazendo com que ele se sinta, se não conseguir atuar dentro dessa necessidade de performance, de produtividade, ele se sente como um fracassado, né? Então eu acho que essa é a grande questão, porque esse sujeito está esgotado, estamos esgotados, o mundo do trabalho traz isso pra gente, mas muitos de nós ainda nos sentimos fracassados, como se fosse um fracasso pessoal, né? Eu acho que tem casos clínicos que a gente pode trazer aqui, casos reais, por exemplo, de esgotamento ou de transtorno de estresse pós-traumático. No caso de um segurança, que é uma história real, de um segurança que trabalhava num banco e ele não conseguiu enfrentar ali um assalto, não conseguiu impedir um assalto dentro do seu ambiente de trabalho. Isso gerou uma série de consequências negativas para ele, tanto do ponto de vista da relação com seus colegas, com seus superiores lá dentro, enfim. Foi uma série de problemas. E aí ele começou a ter uma série de sintomas, depressão, ansiedade, e aí ele foi diagnosticado não como um burnout ou não como um transtorno de estresse pós-traumático, mas com paranoia ou como algo possivelmente ligado a uma esquizofrenia. Quer dizer, não fazem um nexo causal com a relação daquele sujeito com aquela situação extremamente estressante de trabalho. Então é muito comum também, acho que é importante a gente trazer aqui, que esse discurso do capitalista, da produtividade, ele tem uma relação também muito direta hoje com um discurso médico que acaba justificando essa lógica, que acaba fortalecendo essa lógica da produtividade. Então você cria uma série de transtornos, cria uma série de remédios para isso, dizendo, bom, se esse sujeito está esgotado, está deprimido, está ansioso, dá aqui um remédio para ele vai melhorar, e daí ele continua atuando nessa mesma lógica de produtividade. É óbvio que não vai funcionar. Mas aí acontece isso, quer dizer, você coloca a culpa no sujeito. Você fala, bom, se ele não melhorou, é porque ele tem aí as questões, né, internas dele, pessoais, que não permitem a ele melhorar. Mas a gente está dizendo que é comprovado cientificamente que esse sujeito deveria melhorar se ele se esforçasse para tal. Eu acho que essa que é a grande questão, né, que joga toda essa responsabilidade para o sujeito. Isso é um motivo de maior angústia que a gente tem hoje, né, entre tantas outras que a gente vive, mas essa, com certeza, essa questão do trabalho é uma das maiores angústias que o sujeito contemporâneo tem vivido. Com certeza, a responsabilidade vira do indivíduo e não desse ambiente, muitas vezes um ambiente tóxico de trabalho que produziu todas essas sensações nesse indivíduo, né? E claro que a pessoa tem direito ao descanso, à saúde mental, porque ela tem, e não para
ter um desempenho mais produtivo no trabalho, né? Mas é um fato de que as pessoas normalmente encaram dessa forma. Ele precisa descansar para ele voltar mais produtivo. Essa é uma lógica também que existe, né, Ingrid? E também, o tanto que as pessoas trabalham hoje é ruim, inclusive financeiramente. É lógico que não é esse o nosso objetivo. A gente tá olhando aqui para as pessoas, mas essa conta também não entra na conta das empresas. Quer dizer, a gente tem uma estimativa de que 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente por causa de problemas relacionados à saúde mental. Então, existe um custo para a economia global, que é de $1 trilhão, isso segundo a Organização Internacional do Trabalho. E as pessoas hoje, para as empresas, para o capitalismo, elas são representadas, são vistas como peças que elas são trocadas, né? Deu problema nessa peça, então a gente substitui por outra. A lógica é essa. Como é que a gente rompe com essa lógica? Olha, primeiro, como eu disse, esse movimento do VAT é importante porque ele traz um debate que é um debate maior, não é só um debate do ponto de vista de você diminuir, fazer uma redução da jornada de trabalho, que por si só já é importantíssimo, mas é você rediscutir essa lógica do trabalho, porque ninguém está falando aqui que o trabalho não é importante ou que não se quer trabalhar, mas é a gente retomar a ideia do trabalho como algo, como eu falei, ele é tão importante. Acho que na clínica psicanalítica o que mais aparece é debate sobre o amor e sobre o trabalho, né? Isso acho que é o mais traz de angústias e de questões para as pessoas em geral. Então o trabalho ele tem uma importância porque nos constitui, porque a gente é quem a gente é no mundo, é como a gente se relaciona. Mas quantas pessoas conseguem fazer aquilo que querem? Quantas pessoas sequer conseguem descobrir aquilo que gostam, o trabalho que querem exercer? Porque elas têm que, desde muito cedo, estudar e atuar dentro de uma lógica, de um entendimento de que precisa ganhar dinheiro, porque essa é a realidade. Quando a gente está falando de um país como o Brasil, nem se fala. É quase que quantos por cento da população consegue trabalhar com aquilo que gosta, né? Porque tem, obviamente, uma questão importantíssima que você trouxe, que é o dinheiro. As pessoas precisam ganhar a vida, as pessoas precisam sobreviver. Enquanto você fala em sobrevivência, você não tem como falar no trabalho, na ideia de trabalho, de uma forma que isso seja realmente algo que traga completude para esse sujeito, que a pessoa consiga sentir que através do trabalho ela consegue se expressar na vida, né? O trabalho ele traz muitas questões importantes. A gente tem o trabalho de um cientista que pode trazer aí uma vacina, o trabalho de um artista que pode trazer tantas coisas bonitas pra gente. Então o trabalho é muito importante, mas quantas pessoas realmente conseguem fazer aquilo que gostam, conseguem exercer o trabalho da maneira que eu. Então, eu acho que precisa repensar o próprio sistema. Não adianta, não há como repensar o trabalho sem repensar o sistema que a gente vive, que é baseado no lucro incessante, né? Nessa ética que a gente traz. Vejo que quando o filósofo Weber trazia muito essa questão da ética protestante e o espírito do capitalismo, porque isso está tão arraigado na nossa subjetividade, essa ideia do lucro incessante. Isso não existia até então, mas isso vem existir, isso começou a existir a partir de um determinado período da história e ganhou completamente a nossa subjetividade. A gente não precisa trabalhar e atuar dentro de uma lógica de sociedade que busca o lucro incessante, até porque não só não precisa, como não é sustentável. Não é sustentável para o planeta, não é sustentável para as relações sociais. Ou seja, então a gente tem que repensar essa relação de uma sociedade que busca o lucro e o consumo incessante. E essa conta nunca vai fechar. Você trouxe justamente um ponto que eu queria trazer aqui com você, Ingrid, que é um erro muito comum, que não é um erro do indivíduo também, mas é alguma coisa, é mais uma coisa que o capitalismo, que as empresas incutiram na cabeça de algumas pessoas. Inclusive, tem algumas pessoas, à medida que o movimento vai crescendo, que ele vai tomando uma proporção maior e sendo divulgado, é lógico que apareceram ali os defensores de bilionário, enfim, do empresariado, que dizem que não vai funcionar, porque na verdade essas pessoas não querem trabalhar. E não é sobre isso, justamente por isso que a gente está conversando aqui. Mas o que foi incutido na cabeça das pessoas é de que o trabalho, em alguma medida, deveria, ou que o ideal é encarar o trabalho como um hobby. Existe essa romantização também que alguns coaches, que algumas pessoas trazem nas redes sociais. E a partir do momento que você normaliza isso, uma carga horária de 12 horas passa a ser ok. Passa a ser normal, porque eu tô fazendo o que eu amo, então faz sentido.
né, pra mim. Isso que a gente tá falando, normalmente, como você bem ressaltou aqui, é um privilégio também. São pessoas privilegiadas, porque a maior parte das pessoas, elas precisam de dinheiro, elas precisam trabalhar pra sobreviver e não necessariamente porque gosta do que faz. Mas eu queria te ouvir sobre essa lógica, né, sobre essa romantização e o quanto esse discurso também é muito perigoso. Eu acho que tem dois discursos quando eu falei dessa ética protestante, que as pessoas no início do capitalismo, né, o capitalismo não como a gente tem hoje, mas o capitalismo moderno, trazia aquela coisa do Deus ajuda quem cedo madruga, então tinha uma questão ali muito relacionada à religião, então as pessoas trabalhavam porque achavam que assim elas iriam para o céu. Hoje a questão é outra, né? Hoje é outra forma de ganhar essa subjetividade. É engraçado porque a Margaret Thatcher, que é considerada a mãe do neoliberalismo, ela numa entrevista emblemática ela fala assim, olha, a economia é só um instrumento, a gente precisa mesmo é ganhar corações e mentes, ou seja, a gente precisa não só implementar uma política para os governantes, mas sobretudo para os governados. Então as pessoas acreditam, eu acho muito nessa ideia, como eu falo do sujeito empreendedor, de si mesmo, nessa ideia de que quanto mais ele produzir, mais feliz ele pode ser, mais perto da felicidade, porque tem uma relação também muito hoje intrínseca entre sucesso nesse ponto de vista do material com a felicidade. Então esse sujeito, quando está buscando esse sucesso, ele está buscando a felicidade também, porque é isso que os livros de autoajuda, que os coaches estão trazendo para ele, e essa ideia de que ele precisa sempre, o tempo todo, ele precisa se desafiar. Ele pode ser melhor. A gente vai vendo naquelas vídeos da internet, né, daquelas palestras motivacionais de coach, assim, fazendo desse sujeito como se ele estivesse numa grande corrida, como se ele tivesse assim, que vencer a tudo e a todos, como se ele tivesse o tempo todo que provar para si mesmo e para o mundo que ele é melhor e vai estar sempre desempenhando melhor. Ou seja, isso traz também essa ideia de autoestima, de que ele se superou, de que ele realmente venceu na vida. Então é essa lógica que os coaches trazem hoje, que é muito perigosa, obviamente, porque isso nunca vai acontecer. Essa felicidade nunca vai existir, porque primeiro ela não existe dessa forma. A gente pode aqui discutir até o que é felicidade, mas com certeza a felicidade não está relacionada ao sucesso material. Não é à toa que a gente está vendo tanta gente, ainda que tenha chegado até o sucesso material, que não se sente feliz, ou que está em depressão, ou que está, enfim, apresentando outros transtornos. Então, eu acho que a gente precisa romper também com essa lógica da ideia de felicidade estar atrelada ao sucesso material, porque enquanto isso estiver acontecendo, as pessoas vão estar sempre nessa busca da felicidade, porque quem não quer ser feliz? Né? E se a gente está hoje dentro de uma lógica de que a felicidade é a partir disso que está nos manuais dos livros de autoajuda e dos coaches, é isso que essas pessoas vão perseguir. E, obviamente, vão se frustrar lá na frente. Não é à toa que a gente está falando sobre esse tema aqui, né? Que a gente, de esgotamento e de tudo isso. A sociedade é, de fato, a sociedade do cansaço e do esgotamento. E você falou de autoestima e também de competitividade, porque você faz essa pessoa acreditar que ela precisa ser melhor do que todo mundo que tá ali. Então também isso é uma lógica de competição que além de ser desumana, é bastante desigual. A gente tá falando aqui de uma jornada de 6-1 e justamente ela afeta as pessoas que trabalham com o setor de serviço, principalmente, com o setor de atendimento. Quando a gente fala do direito ao descanso, né, de uma escala que seja mais humana, que seja razoável de trabalho, normalmente quem consegue descansar mais é quem tem mais recursos. Então, como que essa pessoa que tá ali na base desse trabalho vai conseguir pensar em ter uma saúde melhor, em ter acesso à saúde física e mental? Porque aí ela vai ao médico porque ela tá com problema de saúde. Ele vai falar, você precisa fazer mais exercício físico. Mas como que ele vai pensar em fazer exercício físico se ele acordou às 4 horas da manhã pra pegar ônibus lotado, e aí ele começa a fazer exercícios físicos, e aí o sono dele é afetado? Mas você precisa dormir melhor, porque senão você... Entendeu? Então essa conta não fecha. Mais uma vez a gente tá falando de uma conta que não fecha. Agora, quem consegue ter direito ao descanso? Essa é a discussão aqui também. Muitas vezes
a gente está falando de um privilégio. E quando você tem um movimento como esse, a gente está falando sobre ter um trabalho, né, em tempos de discussão sobre a discussão do trabalho, é sobre todos os trabalhadores também terem direito, e não só alguns. Exatamente, com certeza. E quando a gente vai ver que um líder do movimento aqui no Brasil é um jovem trabalhador negro, que ele, acho que isso representa muitas camadas desse Brasil, de fato, que realmente precisa disso e discutir isso, porque ainda tem, obviamente, uma lógica de, olha, mas você devia estar feliz porque está empregado. Porque de fato, no Brasil, um país que a gente tem tanta desigualdade e desemprego, as pessoas têm essa mentalidade, então ainda não existe uma mentalidade de que, não, olha, se trabalha demais e precisa trabalhar menos, porque muita gente ainda sequer está conseguindo entrar no mercado de trabalho. Então, claro que todas essas camadas precisam estar em xeque, por isso que eu falo que a gente não dá para discutir o mundo do trabalho, assim como não dá para discutir saúde mental, de forma compartimentada. A gente tem que falar sobre o sistema, que é esse sistema que nos oprime, porque o trabalho em si, como eu disse, ele é importantíssimo, ele realmente é algo que nos constitui, mas o trabalho dentro desse contexto, que é um contexto, inclusive, você falou que é desigual, que é cruel, eu digo que é perverso e sádico. É uma estrutura sádica de obtenção de lucro e de obtenção de dominação e submissão da maior parte das pessoas que atuam para gerar essas riquezas. Porque não há nenhuma distribuição dessa riqueza para aqueles que trabalham e produzem de fato a riqueza que existe nesse país e no mundo todo. Então, por si só, essa estrutura já é perversa. E existe realmente uma estrutura sádica, né? Porque quando você coloca para as pessoas, olha, tem meta, além de você ter que trabalhar para lá, você tem o seu salário, mas você tem uma meta para atingir, e que essa meta ela pode até te dar um bônus, mas também, se não atingir, ela pode te gerar, inclusive, o desemprego, porque você pode ser demitido por isso, né? E que te coloca também no seu ambiente de trabalho, quando diz que você tem que ter meta, quando fala que um setor está disputando com o outro, está competindo com o outro, isso é extremamente adoecedor, porque isso faz com que esse sujeito seja incapaz sequer de construir laços sociais no universo do trabalho, porque ele vai olhar todos os outros como competidores, como inimigos, como alguém com quem ele tem que ficar sempre ligado que pode tirar o emprego dele. E essa lógica toda é muito perversa. É uma lógica também que beneficia só quem está em cima, né? E não beneficia, não tem nenhum tipo de benefício para quem é o trabalhador, para quem tá ali, para o funcionário. E muita gente achava, inclusive, é um tema que eu quero trazer aqui, que a pandemia ia mudar a nossa relação com o trabalho. De fato, de alguma forma mudou. E todo mundo não, mas uma parte achava que seria melhor, que as jornadas poderiam ser mais flexíveis. Existia essa esperança de que o home office seria mais implementado nas empresas, porque como todo mundo, ou a maior parte dos setores, os setores, claro, que trabalham com tecnologia ou por meio da internet poderiam fazer home office, então se acreditou que isso poderia ser discutido, enfim, que poderia ser uma vida profissional mais responsável com a nossa saúde mental de alguma forma, né, Ingrid? E eu não sei, mas eu acho que para muita gente, na verdade, piorou, porque a gente pode receber mensagem no celular, no WhatsApp, às 7 horas da manhã, depois pode receber às 11 horas da noite. Então a gente cruzou um limite, uma barreira ali que existia, talvez um pouco mais forte entre o pessoal e o profissional, que hoje não existe mais. Como é que você enxerga essas mudanças todas? E quais são as mudanças que você percebe da nossa relação com o trabalho depois da pandemia? Isso é uma outra coisa. Você trouxe uma questão que é super importante, porque a gente não tem mais esse limite entre o nosso tempo do que é trabalho ou do que é vida pessoal. Você está em casa, cuidando dos filhos ou fazendo qualquer outra coisa, ou descansando, que seja, e você tem que responder uma mensagem, porque o WhatsApp, se você não responder, pode ser que seu chefe fique chateado, e aí quando tem muita competição, como a gente fala, tem todo esse ambiente, você fica numa angústia, porque você acha que você tem que estar o tempo todo ali, presente, ali, desenvolvendo, performando, porque senão você pode, né, vir a perder o seu emprego diante de tantas outras pessoas que estão, como você mesma falou, a gente está tão descartável para o mundo do trabalho que a qualquer coisa pode fazer com que a gente perca o emprego e ser substituído muito rapidamente, sem nenhum problema, sem nenhuma questão quanto a isso. Então eu acho que isso que você fala, assim, da gente perder esse limite, é algo que também tem que ser
abatido nesse tipo de movimento como o VAT. Porque isso também tem que entrar como hora de trabalho e não entra. Porque o que entra como hora de trabalho é aquilo que você está produzindo, naquilo que você... num combinado que, na verdade, não é um combinado que é cumprido pela maioria dos gestores, enfim, das empresas. Então, acaba muitas vezes essa pessoa falar, olha, mas eu não disse que tinha que responder agora, o chefe vai falar. Mas é óbvio que aquela pessoa, que é o empregado, vai responder na hora, não talvez porque ele tenha dito que tenha que responder, mas porque ele sabe que aquilo ali pode gerar consequências caso ele não faça. Então, tudo isso tem que entrar também nessa discussão e nesse debate para que a gente realmente repense essa maneira como a gente lida com os nossos, tanto os empregadores como os empregados, mas como que a gente lida com essa organização do mundo do trabalho. Porque essa questão da internet, essa questão do trabalho, de você trabalhar de casa, muitas vezes, muitas pessoas, por exemplo, sequer têm estrutura para trabalhar dentro nas suas casas, e essa estrutura sequer foi dada pelas empresas. Você não considera nem a conta que aquela pessoa tem que aumentou da internet, ou da luz, ou o que quer que seja, ou que sequer muitas vezes as mulheres, por exemplo, sofrem muito com isso, porque a mulher tem que estar lidando tanto com as questões da casa, com os filhos, mais o trabalho. Quer dizer, essa mulher vai ficar, obviamente, lá para trás na fila, porque ela não consegue também se dedicar como um homem se dedicaria num ambiente como esse. Quer dizer, um ambiente que se torna absolutamente caótico, porque você está na sua casa, mas ao mesmo tempo você está relacionando ali com o seu ambiente de trabalho, e isso também, obviamente, é muito nocivo. Isso tudo tem que ser enquadrado, pensado também por esse movimento. Por isso que eu digo que eu acho que o VAT, ele vai trazer, ele é revolucionário, muito mais do que ele pensa, porque ele vai muito além dessa questão da jornada de trabalho. Ele vai repensar todo esse modelo e toda a forma com que a gente se relaciona nesse mundo do trabalho, não só do mundo do trabalho, mas desse sistema de organização econômica e política da nossa sociedade. Isso que você fala é fundamental. Eu vou fazer, inclusive, uma reivindicação aqui, porque eu não consigo conversar com você, Ingrid, só em meia hora, porque é tão interessante sempre a nossa conversa, que eu sempre fico querendo fazer mais perguntas e conversar mais tempo com você. A gente tem que fechar a nossa conversa, mas eu queria muito trazer uma reflexão, porque enquanto eu estava preparando aqui a nossa conversa, lendo alguns materiais, eu me lembrei, uma professora minha, inclusive a Michele Prazeres, eu tenho contato com ela até hoje, ela é maravilhosa, ela que me contou sobre uma fala do Antônio Cândido sobre o tempo, e eu nunca mais esqueci. Eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está discutindo aqui. Ele foi homenageado quando inaugurou a biblioteca do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, lá em 2006, já faz bastante tempo, mas ele fez um discurso muito simbólico ali, e basicamente ele fala sobre o capitalismo ter se apoderado do tempo da humanidade, que criou esse conceito de o tempo do trabalhador estar reservado só para o trabalho e que não trabalhar é condenável. E ele diz que a luta pela justiça social, e aí eu vou abrir aspas aqui para ele, a luta pela justiça social começa por uma reivindicação do tempo. Eu quero aproveitar o meu tempo de forma que eu me humanize. Eu me lembrei disso quando eu estava preparando a conversa aqui contigo, e eu achei tão sensível e tão importante essa fala dele, que eu acho que a gente pode talvez fechar assim. Fica aqui essa reflexão pra gente fazer nessa conversa contigo, que foi tão prazerosa. Quero te agradecer muito, Ingrid, por aceitar e por vir aqui mais uma vez ao Em Detalhes. Imagina, eu que te agradeço, que você traz assim, reflexões muito importantes, você não traz perguntas, você traz reflexões e grandes elementos para o debate, que eu acho fundamental. Então, eu sempre gosto muito. Como você falou, passa para mim, também passa muito rápido, e enfim, eu estou sempre aí quando você quiser para a gente conversar, porque é sempre muito bom conversar com você, Gabi. E dizer aqui, olha, realmente a tua reflexão do Antônio Cândido é maravilhosa, né? A gente tem que trazer mais a ideia do ócio criativo também, Domênico de Masi, Paul Lafargue, que morreu recentemente, inclusive, sobre o ócio. O ócio criativo é justamente, o nome já diz, ele gera essa possibilidade da gente criar, o que é tão importante e que a gente perdeu, né? E essa relação com o tempo que a gente precisa retomar, acho fundamental. É fundamental, querida, muito obrigada. Ingrid Geromili, que é psicanalista, apresentadora do programa Brasil no Divã, da Carta Capital.
socióloga, é documentarista. Sou muito sua fã, querido. Um beijo grande pra você e até uma próxima. Também, querido, um beijo. Até mais. Tchau, tchau. O Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a nossa programação no ICL Notícias. E antes de encerrar aqui, eu quero lembrar você que tem Mapa da Mina. Tá chegando o Mapa da Mina de 2024. Esse que é um evento que o Eduardo Moreira, ele faz previsões de oportunidades de investimentos, analisa também o mercado para esse ano que tá começando. Então, ele te ajuda a fugir das armadilhas dos bancos, né? Esses eventos que os bancos, que as corretoras fazem e costumam cobrar por esse tipo de evento de informação em eventos exclusivos, aqui no ICL você pode ter acesso totalmente de graça. Ano passado, inclusive, o Edu acertou todas as previsões. Então, se eu fosse você, eu não perderia mais uma vez o Mapa da Mina agora em 2024. Você pode garantir a sua vaga em edu1.com.br/em-detalhes. Lembrando que o encontro vai ser no dia 28 de janeiro, às 8 horas da noite. Então, um domingo. Normalmente é um dia que a gente tá mais tranquilo e consegue assistir o conteúdo com um pouquinho de mais calma. Então, você pode participar e chamar os amigos também para ficar ligado e conseguir, né, gente, salvar um dinheirinho, que é o que a gente sempre tá tentando fazer todo começo de ano. Obrigada e até amanhã. Eu, Gabriela Varela, faço a apresentação e a coordenação do Videocast em Detalhes. O roteiro é feito por mim e pela Ana Carolina Navarro. A direção técnica de gravação é de Guilherme Bessa, Bianca Pasquim e Caio Marinato. A coordenação de transmissão é de Malu Pessoa, Leonardo Salles e Giovanni Nino. A operação de áudio é de Igor Santana e Denis Williams. A direção de imagem do Gabriel Vento. A produção é da Elô Macrini. A vinheta original é de Caio Marinato. A edição de áudio e sonorização são de César Degani. A direção de mídias sociais é de Joema Martins. E a direção de arte é de Stella Spironelli. A coordenação de artes gráficas de Isabela Chiara. A direção de programação é de Maurício Arruda. E a produção executiva de Eduardo Moreira e Rafael Donatiello. Este episódio usou áudios de Movimento VAT, Vida Além do Trabalho, e de Jornal Globo.